Então a ideia é assim, vamos conversando sobre essa questão, de acordo com as dúvidas que podem surgir, a gente vai, né, conversando e tentando suprir, né, tirar essas dúvidas, eventuais dúvidas, tá? Então a primeira questão a ser considerada é a seguinte: essa função aqui é uma função com quantas variáveis? Duas. Né? Podem falar aí, abrir o áudio para participarem. Quem quiser escrever aqui no chat, estou acompanhando aqui pelo celular também. Né? Podem continuar aí participando pelo chat. Então é uma função com duas variáveis. Em se tratando de gráfico, gente, a principal diferença é uma função com uma variável relaciona um valor x com um valor y. Ok? Sai de um espaço que tem uma dimensão e cai no espaço que tem uma dimensão. Essa relação, né, fica assim resumida num sistema cartesiano através de um ponto. É ou não é? Quando você representa um ponto no sistema cartesiano, de certa forma esse ponto resume a relação de um determinado x associado a um determinado y. Tá? É como se fosse uma setinha aqui. Claro que não existe essa seta. Mas esse ponto resume essa relação. Então, quando você faz um ponto no plano cartesiano, ele resume essa relação aqui, x0 associado a y0. Ou a imagem aqui, né, no ponto x0. Se você tem um gráfico de uma função, por exemplo, uma parábola, esse gráfico aqui nada mais é que um conjunto de infinitos pontos. Ou seja, você tem aqui infinitas relações, né, de x com seus respectivos y, de cada elemento do domínio com a sua respectiva imagem. Tá claro? Então, no geral, você já tem trabalhado, né, com gráficos de funções com uma variável só desde a época da escola. Você sabe que o gráfico de uma função com uma variável, então, no geral, é uma linha que está nessa dimensão aqui. Que dimensão é essa? O plano cartesiano. Como a gente chama essa dimensão? Reais? Não, os reais é um espaço que tem só uma dimensão. Quando alguém fala para mim assim, professor, eu estou trabalhando... Então, qual é o conjunto de todos os pares ordenados? Então, quando você fala os reais, quando eu leio, né, quando eu vejo qualquer referência aos reais, eu penso num espaço euclidiano que tem apenas uma dimensão. Eu penso na reta. Por exemplo, o eixo x. Quando eu penso em par, né, pares ordenados, conjunto de todos os pares ordenados... Aí você vai para o R2, né? É o R2, exatamente. É o plano que eu posso representar graficamente com o plano XY. Ok? Então, é comum a gente se referir até usar o termo espaço só ao R3, né? Mas a gente fala, quando a gente estuda as dimensões euclidianas, todas essas dimensões são espaços. Espaço com uma dimensão só, os reais. Espaço com duas dimensões, é o R2. Espaço com três dimensões, é o R3. Então, toda vez que a gente se referir aos reais, R2, R3, está se referindo a esses espaços aqui. Tá claro? Sim. Sim. Bom, só para a gente ver se a gente está falando a mesma linguagem, né? Quando eu falo de reais, R2 e R3, são esses espaços aqui, né, que a gente trabalha. É claro, o nosso desafio aqui nesse curso, isso fica bem assim, bem assim, forte, né? Fica evidente, porque a gente quer desenhar, fazer gráficos de algo que tem uma dimensão, ou duas, ou três, mas a gente está desenhando, por exemplo, nesse momento agora, eu estou desenhando aqui na tela do computador. Se eu estivesse em sala aí com vocês lá no Instituto, eu estaria desenhando no quadro. E vocês desenhando no caderno, na folha. Ou seja, nosso desafio é representar essas dimensões, mas a gente representa no R2. Claro, representar os reais no R2 é tranquilo.
representar figuras planas no R2 é tranquilo. Aí o nosso desafio e a nossa tentativa é tentar esboçar figuras do R3 dentro do R2. Geralmente essa é a dificuldade, tá? Né? Por exemplo, quando agora você fala assim, eu tenho dificuldade com gráfico e tudo mais, então acho que, né, ter essa perspectiva acho que é importante, né, de saber que realmente é um desafio, porque a gente tem que usar algumas técnicas de desenho, técnicas de projeção, e a gente não tem isso, né, no Instituto. Vocês não tiveram pelo menos uma disciplina específica para isso. Mas as dicas as dicas que eu sei, as poucas dicas que eu sei, eu vou passando para vocês no desenrolar dos encontros. Tá bom? Porque realmente é um desafio representar algo do R3 no R2. Outra observação é, se tem os reais o R2 o R3, tem o R4? Ou não tem? Sim, mas não tem como desenhar, né? Exatamente. E aí? Tem o R5? É verdade. Porque a gente não tem nosso cérebro não consegue visualizar um R. A partir do R4 fica difícil. Do R5 a gente fica sem uma visão, porque a nossa visão é tridimensional. Isso aí. Isso aí, Fernando. A ideia é essa mesmo. Então, assim, até o R3, que o R3 é a nossa, né, nosso ponto de visão, o nosso jeito de enxergar o mundo, né, pelo menos o jeito da gente raciocinar sobre o que a nossa percepção visual é uma perspectiva tridimensional. A gente não, né, geralmente uma visão comum é essa visão, né, que a gente enxerga a largura, a altura e a profundidade. Né, nosso cérebro, desde criança, né, trabalha em cima dessas três dimensões. E no sistema ortogonal, realmente, nessa concepção não cabe mais uma dimensão ortogonal aqui. Tá? Então, ortogonal, a gente não consegue conceber isso. Mas, então, a parte geométrica, a gente fica limitado a esses três espaços. O R4, né, se der tempo no encontro de hoje, eu posso até falar, né, um pouquinho o que seria um esboço, ou pelo menos alguma noção do que seria um gráfico no R4. Tá? Mas o máximo que eu consigo, né, pensar é até essa observação do R4, né, ou um pouquinho do R4. Agora, mais do que isso, eu não consigo, né, conceber. Tá? Beleza. E se tem R1, R2, R3, R4 e o RN, que é o nosso curso, tá? O nosso curso está aqui no RN. Então, a ideia é tudo aquilo que você sabe sobre funções reais, com uma variável, a ideia é generalizar para funções reais com N variáveis. Claro, a parte geométrica para no R3. Mas todas as outras análises, continuidade, diferenciabilidade, né, pontos críticos, ponto máximo, mínimo, tudo aquilo que a gente puder generalizar algebricamente, a gente consegue algebricamente generalizar para o RN. Tá? Geometricamente, para quê? Na maioria dos casos. Mas algebricamente fica assim. Vale, né? O que vale para os reais, para o R2, para o R3, a gente consegue ver que vale também, a gente consegue verificar que vale também para o RN. Eu tenho uma função com 23 variáveis. Beleza, eu sei que a gente tem como provar que aquela função é contínua. Ou diferenciável, se tem máximo, se tem mínimo. Tá? Mas gráfico eu não sei. E R0? Se tem R2 reais, será que tem R0? Eu não consigo visualizar também o R0, não. R0 não é conjunto vazio, não, professor? Não, vazio não é. R0 é um ponto. É um ponto, exatamente. Um ponto é claro que é um conceito primitivo. Né? Se você procurar assim, define um ponto. Não existe definição de ponto. Né? O que eu fiz aqui na tela, né? Se eu ampliar aqui e dar um zoom aqui no pente, você vai ver que não é um ponto, é uma mancha, né? Um disco. Um ponto não é, porque o ponto é um conceito primitivo. É algo que seria, né, não tem dimensão nenhuma. Tá? Beleza? Então, essa ideia é importante ter essas observações. Então, vamos lá.
Uma função com uma variável só, como eu falei agora há pouco, geralmente é uma linha no R2, porque ela sai dos reais e cai nos reais. Uma função com duas variáveis, uma função como essa, ela sai do R2, sai do plano XY e cai no eixo Z. Então ela sai do R2 e cai nos reais. Então a gente consegue ainda colocar isso dentro de um sistema ortogonal, onde o R2 de saída, né, o domínio, a gente coloca aqui como se fosse o chão, e o contradomínio é o eixo Z. Então algum ponto aqui vai ser relacionado a um ponto do gráfico e cai lá no RZ. Tá? Se você fizer isso com todos os pontos que estão no domínio, o seu gráfico não vai ser mais uma linha aqui. O seu gráfico passa a ser agora algo que vai além de uma linha. Como se fosse uma casquinha. Né? Um lençol aqui balançando é o que a gente chama de superfície. Então eu vou chamar aqui de superfície S. Ó. O gráfico de uma função com uma variável só é sempre uma linha no R2. O gráfico de uma função com duas variáveis é sempre uma superfície no R3. Tá, esse é o nosso ponto de partida. Então, com relação a essa percepção, alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar? Não, eu acredito que o nome superfície fica mais completo, né? Porque se tu colocar plano, aí cai no plano, ele fica dentro do eixo XY, vamos dar assim, um exemplo assim. Você falou assim, se você se referir ao plano, o plano seria um caso particular de superfície, é isso? Isso que eu estou querendo dizer. É isso aí. Isso. Então, assim, os gráficos de uma função com duas variáveis são superfícies. Claro que o plano é um caso particular de superfície, né? Uma superfície plana. Ela não tem curvatura para lado nenhum. Ela não tem concavidade para lado nenhum. Então, uma superfície sem concavidade é uma superfície plana. É a mesma coisa que falar assim, uma linha sem curvatura é uma linha, é uma reta. Tá? Então, o plano está para a superfície, assim como a reta está para os gráficos, né, lá da função com uma variável só, que são linhas. Beleza? Então, o plano realmente é um caso particular de superfície. Outra superfície que vocês lembram aí, de nome, além do plano. Só para exemplificar. Geometria analítica, outras disciplinas, ou mesmo, né, artigos, ou outras literaturas que vocês tenham tido contato. A ideia de superfície é algo que tem só duas dimensões. Então, aí, é a mesma coisa, é um conceito primitivo. Se eu pegar aqui uma folha A4, né, uma folha ofício, que seja, uma folha do caderno, é uma superfície? Me dá ideia de superfície? O que você acha? Sim. Sim. Mas é superfície de fato? Ou uma folha é um sólido? Na verdade, ela é um sólido, né? Porque ela tem comprimento, largura e espessura. Exato. Isso aí. Então, né, por mais que a gente fale assim, a folha A4 me dá ideia de superfície. Beleza. Mas se você for olhar lá, literalmente é um sólido. Mas a espessura ali comparada, né, o comprimento e a largura, a espessura é bem pequena. Então, entre aspas, né, a gente fala que a gente despreza ali um pouquinho essa dimensão e supõe ela muito pequena. Então supõe então que eu vou trabalhar com algo que tem apenas duas dimensões. Mas, assim, realmente tem três. Se eu pegar um fio de cabelo e esticar ao máximo, me dá ideia de reta? Sim, me dá ideia de reta. Né? Mas o fio de cabelo, por mais esticado que esteja, né? É uma reta ou é um sólido? É um sólido. É um sólido, é um cilindro. Isso, é a mesma ideia, é um cilindro. Claro, a altura, né, ou ali o comprimento do cilindro, se você comparar com o diâmetro que ele tem do fio do cabelo, é bem pequeno. Então, a gente supõe ali o diâmetro muito pequeno, então a gente despreza ele e pensa só no comprimento do fio. Então a gente fala de arame, é o que a gente vai falar nesse curso, né, mais tarde. A gente fala de arame, de linha, de caminho, supondo algo que tenha só uma dimensão.
Então, uma linha é algo que tem só uma dimensão. Uma superfície é algo que tem duas dimensões. Um sólido, uma linha tem uma dimensão só. Uma superfície tem duas dimensões. Um sólido, tem três dimensões. Claro. Tá? Beleza. Então, voltando aqui agora para essa função aqui. Essa é uma função com duas variáveis. Então, a primeira pergunta é: qual o domínio dessa função? Tem restrição. Tem restrição? Se não houvesse restrição, qual é a resposta clássica, né? Eu falo assim. Se tem restrição, o subconjunto dos... Vai, continua? Tá certo. Então a gente tem que fazer x pertence ao R2 tal que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Não, maior que zero, perdão. Então, assim, se não houvesse restrição, o domínio de uma função com duas variáveis seria qualquer par ordenado, seria todo R2. Como tem restrição, então o domínio não vai ser todo R2, vai ser parte do R2. Então, para você se referir a essa parte do R2 que você deseja, então você escreve aqui, ó, que o conjunto, que o domínio é um conjunto, né? Saiu aqui feinho. É um conjunto de pares, claro, que pertencem ao R2, tal que cumpre uma condição. E a condição vem da expressão. Qual é a expressão que tem que ser obedecida aqui? X de 2 mais Y2 tem que ser Zero. maior que zero. Não pode ser menor? Não. Assim, na verdade, essa expressão aqui não vai ser menor, né? Eu tenho garantia disso. Mas a questão é, garantia. quando você tem um quociente, quando você tem uma função que tem quociente, o denominador pode ser negativo? Pode. Se eu escrever assim, 1 sobre x, qual é a restrição aqui para esse xão? O x pode ser negativo? X tem que ser diferente de zero. A única restrição aqui é ser diferente de zero. Exatamente. Então, a restrição que isso aqui implica é que isso aqui precisa ser diferente de zero. Então, por quê? Porque essa expressão está no denominador. Não existe divisão por zero. Então, essa é a restrição. Mas essa expressão aqui, ela zera para algum par ordenado? Porque se ela não zerar para nenhum par ordenado, eu escrevi aqui uma exigência que não precisa não preciso me preocupar com ela, se ela se ela não ocorre. E aí, Mas me ajudem aí. Zero sim. 0 a 0. Ela zera para qual par? Os pares de ordenados que sejam iguais. Né? Iguais a quanto? 0 a 0. Então eu posso escrever assim, aqui esse domínio aqui é todo R2, mas com exceção de um ponto. Com exceção do ponto 0, 0. Eu poderia colocar um asterisco, mestre? Não, que agora a gente perde, né? Lá nos reais, quando você pegava os reais assim, colocava asterisco, você era os reais com exceção do 0, né? Isso. Aqui não tem isso não, porque você vai ter o R2, porque, vamos pensar assim, vou tentar adaptar aqui, mas vou tirar o 0, mas qual 0? Entendeu? Não fica bem definido, realmente. Porque você tem um x igual a 0, que na verdade seria retirar o eixo y inteiro, e o y igual a 0, que seria retirar o eixo x inteiro. Então, realmente não tem nenhuma anotação assim, né, que traga isso, né, aquela questão do asterisco para cá. Então é assim, ou você deixa assim, indicado, ou deixa isso aqui indicado. Mas, graficamente falando, o que é isso? Se você for assim, Pint ou Rashuri, toda a parte do R2 que compõe esse domínio. Você vai pintar todo o R2? O ponto 00 é uma bolinha vazia. Uma bolinha aberta. Aberta, isso. E o restante?
O restante é Tá valendo. não tem problema, né? Exatamente, muito bem. Todo mundo percebeu isso? Está claro para todos? Sim. O Sim. que isso quer dizer? Que essa função aqui, que é a nossa função, né, o nosso objeto de estudo é essa função. Eu posso entrar nessa função. Imagine que essa função aqui é uma máquina. Eu coloco algo nessa máquina aqui, essa máquina pega o par, trabalha o par, imprime alguma coisa para mim. Eu posso entrar nessa função com qualquer par, exceto com o par 0, 0. 0, 0. Eu posso entrar com qualquer ponto que esteja aqui, tá? Do R2. Qualquer um, pode ser lá. 1 trilhão e o par 1 trilhão e o Y é 5, pode, qualquer par. X de menos infinito até mais infinito, Y de menos infinito até mais infinito, exceto o par 0, 0. Então esse é o domínio dessa função. Tá bom? Aproveitando o gancho, a imagem dessa função. Eu vejo a imagem aqui no plano XY, ou a imagem agora de funções com duas variáveis está além do plano XY. Está além do plano XY. Está além do plano XY. Então, o plano XY agora é a dimensão do meu domínio. Não, do meu não, né? Do domínio dessa função. Se eu pensar em imagem, a imagem os resultados, né, dessa expressão aqui, considerando todos esses pontos do que eu rachurei. Então, isso está além do plano XY. No plano, no eixo Z, né? Está no eixo Z, exatamente. Então, a minha expectativa é, se eu for chutar, então eu estou fazendo uma prova aí, né, de uma disciplina, cálculo 2 ou outro, ou um concurso, só sem tempo eu vou chutar. Se for para chutar a imagem dessa função, eu chuto os reais, sem pensar, tá? Por quê? Eu entro com pares, ela vai operar esse par e vai me dar um resultado, que a minha expectativa é que seja um número real. Tá? Lembra lá da aula passada, né, do nosso encontro passado. Nossa função aqui é uma função que sai do domínio e o segundo conjunto que você representa aqui no final da seta é o meu contradomínio ou é a imagem da função? Contradomínio. É o contradomínio, é a expectativa. E a expectativa aqui é que o resultado seja um número real. A imagem não é a expectativa, a imagem é aquilo que de fato essa função aí vai imprimir, vai produzir. Tá bom? Então, o contradomínio é os reais. Por isso que a gente fala que essa parte do nosso curso aqui é o cálculo 2, um cálculo sobre funções reais, com uma ou várias variáveis. Funções reais com várias variáveis. E aí, essa função produz todos os valores do eixo Z? São os reais positivos. Só os reais positivos. Por quê? Tá certo. Porque x e y estão elevados ao Denominador quadrado. não garante isso. Isso é. Estão levando ao Isso aí. quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado. Então, por mais que você entre aqui com valores de x negativo ou valores de y negativo, tá ao quadrado, essas parcelas aqui serão positivas. Né? Os coeficientes são positivos. O numerador é positivo. Então, o resultado dessa conta não tem como ser um número negativo. Todo mundo viu? Sim, Então, a imagem dessa função aqui, são todos reais? Não. São só os reais positivos. maior que zero. Positivo. A ideia é, inclui o zero ou não inclui o zero? Inclui, né? Inclui nesse caso. Né? Inclui. Quando a gente escreve assim os reais com maisinho, inclui o zero? Inclui, né? Sim. Inclui? Então aqui eu posso botar asterisco então, né? Isso. Então tem que botar o maisinho e o asterisco. Quando a gente escreve assim, os reais com o maisinho, o correto é falar os reais, esse conjunto aqui,
É a parte dos reais não negativa. Lembra disso? Exato. Sim. Porque é os positivos mais o zero. Exatamente. Como eu quero só os positivos, aí bota o asterisco, porque você tirou o zero. Aí realmente, tirou o negativo e tirou o zero. Então, você realmente são os positivos. Então tá aqui, ó. Aberto em zero, eu quero só essa parte aqui. Essa é a minha imagem. Meu contradomínio é o eixo Z todo, a minha imagem é só os reais positivos. Beleza? Até aqui? Sim. Sim. Show. Então, domínio, imagem. Beleza. Então, o que acontece? A gente consegue representar essa relação dentro de um sistema cartesiano. Tá? Sistema cartesiano tridimensional. Então, mas faz sentido, né? Ou posso falar assim, faz mais sentido quando a gente tem essa clareza que toda função com duas variáveis tem por gráfico uma superfície. Tá? Toda função com duas variáveis tem por gráfico uma superfície. Nesse sentido, investigar qual é esse gráfico é um exercício, a princípio, de identificar se essa superfície corta os planos coordenados. Então, a primeira coisa é isso. Está claro para você que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície e, lógico, essa superfície está no R3? Sim. Essa ideia está clara para todo mundo? Sim. Sim, sim. Sim? Beleza. Então eu pergunto, então, qual é o gráfico dessa função? F de xy igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu sei, professor, eu joguei aqui no aplicativo e já vi, beleza. Eu lembro lá de geometria analítica, é um dos casos que eu conheço de cabeça, já decorei todos e não esqueço nunca mais. Maravilha, show de bola. Não, professor, não sei. Ouvi, já não lembro, ou nunca vi. Tem um passo a passo para a gente fazer sem precisar decorar esses padrões? Tem. O passo a passo é exatamente esse exercício que a gente está fazendo. O primeiro passo é saber que o gráfico é uma superfície. E o segundo passo é, será que essa superfície corta o chão? Corta o plano aqui de frente? Corta esse plano aqui que eu tento desenhar ele saindo da tela? Que são os três planos coordenados. Plano XY, não é isso? O plano YZ está aqui. O plano XZ está aqui. Então, será que essa superfície corta esses planos coordenados? E se corta, como é esse corte? Qual é esse traço? Tá? Então, nessa pergunta aqui, quando fala assim, calcule ou identifique as interseções da superfície, uma vez que o gráfico é uma superfície, será que essa superfície corta o plano Z igual a zero, X igual a zero e Y igual a zero? Então, esses três aqui, descobrir essas três interseções é o que a gente chama de descobrir os traços. Então, se você quer fazer um esboço de uma superfície, pelo menos, o mínimo que você pode fazer é identificar esses três traços. Tá? E aí? Como é que eu faço isso na prática? A ideia é a seguinte, aqui você pode chamar de Z, tá? Pode falar, Z igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Assim como você chama y de f de x, é comum a gente chamar z de f de xy. Então, será que essa superfície aqui corta o plano chão? Que plano é esse? XY. Esse é o plano XY. XY. Qual é a equação desse plano? Como você se refere a esse plano aqui? Plano XY. Valendo 0? Exatamente. Plano XY tem por equação z igual a zero. Correto. Esse aí. Então faz aqui, z igual a zero, substituindo na função principal. Substituindo aqui. Eu vou cair aqui, 0 é igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tem solução essa equação?
Tem como esse quociente aqui dar zero? Você só vai Deu ruim. conseguir. Não entendi. Quem falou, gente? Eu não entendi o que falaram. O x2, você multiplicando por zero, não. Ela não existe? Não existe solução. Se você multiplicar cruzado, Fernando, você vai cair na equação 0 igual a 1. É exatamente isso que eu estava aqui. É absurdo. Ou seja, não existe solução. Isso quer dizer que a interseção da minha função, da minha superfície que eu desejo desenhar com o plano XY é o quê? O que eu vou desenhar aqui? Não vou desenhar nada. Tá? Tá bom? Então aqui no plano XY não tem nada para desenhar. Deixa eu apagar isso aqui que eu rabisquei. Ou seja, a superfície que eu quero desenhar corta o plano XY ou não corta o plano XY? Não corta. Não corta. Não corta. Não tem contato nenhum com o plano XY. Isso quer dizer que a superfície ela está completamente acima do plano XY ou ela está completamente abaixo do plano XY. Ela sequer toca o plano XY. Exatamente. É isso. Então, identifica as interseções dessa superfície com o plano Z igual a zero. Já identificamos. A interseção com o plano Z igual a zero é o conjunto vazio. Isso aqui é a única questão que você deixar em branco, você acertou. Se fizer qualquer coisinha aqui, rabiscou aqui, errou. Tá errado. Tá bom? Bom, então eu sei que não corta em lugar nenhum aqui. Maravilha. Então acabou, gente. Se você entendeu isso, agora a gente vai repetir essa mesma análise aqui, no outro, ou qualquer outro plano que vier. Todo mundo entendeu o que a gente fez no plano Z igual a zero? Então agora a gente vai repetir a análise no plano aqui de frente, ó, que fica mais fácil de calcular. Qual é a equação desse plano? Plano YZ. X igual a zero. X igual a zero. Todos os pontos tridimensionais, né, os ternos XYZ, que tem X igual a zero, estão aqui nesse plano, nessa parede. Faz X igual a zero, substitui lá na função principal. Você vai cair assim, ó, nessa expressão aqui. Z igual a 1 sobre y quadrado. O gráfico dessa função no plano YZ é uma curva conhecida. Lembram dessa curva? Se fosse... Alguém ia falar? Pode falar. Não, eu estava resmungando. Se fosse 1 sobre y, como é que é o gráfico? Se fosse 1 sobre y, é hipérbole. Lembram disso? Lembra ou não lembra, gente? Ou nunca viram? Até aí eu estou lembrando. Beleza. Elevar ao quadrado aqui transforma aquela hipérbole. Ela fica um pouco mais veloz, vamos dizer assim, né? E fica só com imagem positiva. Tá? Ela fica mais rápida nos valores, né? Ela tem uma transformaçãozinha aqui. Por exemplo, quando o y é 2, antes a imagem era meio, agora a imagem vai ser 1/4. Conforme você aumenta o y, ela vai decrescer mais rápido. Tá? Metade da metade. Tá claro? Então é uma curvinha assim, ela é simétrica. Tem uma assíntota no eixo X, no eixo Z, né? Ela não toca o eixo Z. Tem uma assíntota no eixo Y, ela não toca o eixo Y. Então, de certa forma, fica isso aqui, ó. A curva que a gente quer desenhar, a superfície que a gente quer desenhar, corta a minha parede aqui, a minha tela, fazendo este traço. 2 traços separados. Ok?
Tá legal. Foi ou não foi? Foi sim. Foi? Maravilha. E se você fizer y igual a zero? Não vou nem escrever, porque a conta vai ser similar. Mas se você fazer o y igual a zero, que será a busca pelo traço nesse plano aqui, né, que sai da tela, o traço vai ser zerar o y. Então você vai zerar aqui. Então você vai ficar com essa expressão, que é uma expressão similar a essa. É essa aqui, só que está no plano XZ. É um traço que vem aqui, um traço que vai para lá. Ok? A dica que tem, gente, né, que a gente sempre fala nas turmas, para a gente desenhar nesse plano aqui que sai da tela é a seguinte. Quando eu desenhei aqui esses dois traços no plano YZ, eu parei aqui, pelo menos tentei, né, parar aqui no mesmo nível, ó, na mesma altura. Tá? É claro que ele é infinito, continua crescendo. Tá? Eu parei aqui na mesma altura. Quando eu quero desenhar aqui, nesse plano que sai ou atravessa a tela, apesar de eu querer parar aqui no mesmo nível, eu não paro no mesmo nível. Eu faço a parte aqui da frente mais baixa um pouquinho, e a parte lá de trás mais alta um pouquinho. Essa é a dica que a gente vai trabalhar um pouquinho aí a perspectiva, tá? Porque a perspectiva é outra, mas é como se eu estivesse parando na mesma altura. Olha aí, que superfície é interessante. A superfície não toca o chão e quando ela atravessa os planos coordenados verticais, o plano x igual a zero e o plano y igual a zero, faz esses dois traços, né? Que tem esse comportamento aí, né, assintótico. Ok? Ok, mestre. Ok. Beleza. Bom, aqui na pergunta ainda as interseções com z igual a 4 e z igual a 1. O que é z igual a 4 ou z igual a 1? Curva de nível. Né? A ideia é essa mesmo, investigar curva de nível. Né? Se eu falar para você assim, ó, esboce o gráfico, deixa eu fazer aqui do lado, esboce o gráfico de z igual a 1. O que é isso? Z igual a 1. No R3. É um plano paralelo ao Z igual a Z igual a zero? É um plano, o Z igual a 0 é o chão. Isso. Z igual a 1 é um plano paralelo a Z igual a 0, que corta o eixo Z Isso. No ponto 1. no ponto 1. Seria um pedacinho dele, né? É claro que ele é infinito em todas as direções, tá? A gente desenha um pedacinho dele assim. Se eu me referir aqui a Z igual a 4. O que é? Coisa só que é no nível, no ponto 4. É outro plano Isso. horizontal lá no nível No ponto 4. 4. Quando eu falo assim, Z igual a K, no geral, quando você vê essa expressão lá no Stuart, né, na lista de exercício, está se referindo ao quê no R3? A todos os planos paralelos. Todos os pontos do eixo Z. A todos os planos paralelos ao plano Z igual a 0, Isso. que cortam em todos os pontos do eixo Z. Vou juntar as duas respostas de vocês, tá? Então, eu estou me referindo aos infinitos planos paralelos que existem, que corta, claro, em todos os pontos do eixo Z. Tá? Então, quando o enunciado aqui pede para você calcular as interseções com x igual a 0, é um traço no plano x igual a 0, YZ. Y igual a 0 é o traço no plano XZ. Z igual a 0 é o traço no chão. Z igual a 1 é um traço no plano Z igual a 1. Tá? Só que o traço no plano Z igual a 1 seria isso aqui. Ó. Se eu cortar aqui no nível 1, como é que vai ser o corte? Vai cortar aqui fazendo um quadradinho? Vai cortar fazendo um círculo? Uma elipse? Como é que vai ser esse traço? Então, o traço
em cada plano horizontal, a ideia é a mesma, dá conta mesmo. Só que a gente chama de curva de nível. Tá? E, assim, é o traço em cada nível. Tá? Tem né, a gente pode se referir com essa outra, a variação, né, do nome. Curva, linhas de contorno, né, pessoal que trabalha com topografia. Que eu tenho um esboço aqui de uma linha de contorno. Agora lá no vulcão, né, lá nas Ilhas Canárias, geralmente já vi alguns mapas assim, que tá lá as linhas de contorno, mostrando lá a variação, né, comparando a forma da ilha, né, antes e a evolução. Então, claro, se você vê a forma 3D, você vai ver a diferença, mas também dá para ver isso através dos mapas de contorno. Um exemplo também, mestre, é a questão do terremoto, né? Como assim? Porque através do terremoto dá para se esboçar um gráfico pelas vias de contorno. Da intensidade dele e até onde Exato. ele atinge, né? Escala Richter. Isso. Então, a linha de contorno tem várias aplicações, né? Então, assim, seriam assim as linhas que tem, se você tem uma função que expressa vamos dizer assim, eu não sei o termo técnico, né? Eu tenho uma função que me dá, que é onde eu estou, na minha posição agora, qual seria a frequência, eu não sei, né? A percepção lá do tremor. Entende? Claro, se a minha distância daqui até lá, o ponto, né, de origem do terremoto, não sei, 50 quilômetros, eu vou ter eu vou ter uma sensação, ou vou medir esse tremor numa intensidade. Então, Exatamente. será que tem outros pontos com essa mesma intensidade? Né? Com essa, Exatamente né? isso. Isso. Então, os pontos com a mesma intensidade de terremotos seriam uma linha que não necessariamente é circular. Né? Ela pode ter uma trajetória diferente. Então, a gente pode ter pontos com que ocorre a mesma intensidade. Daí, eles tiram, né? Aqui realmente vai ser mais forte, prepara a população, precisa ter evacuação ou não. Então, todos os gráficos indicam, né? E saber interpretar isso ajuda para poder prevenir, né? E dar uma orientação também aos políticos, à população, aos agentes competentes, enfim. Mas é isso mesmo. É uma Exatamente. aplicação. É uma excelente aplicação. E daí, como a gente está falando, né, na atualidade. Uma questão. Dá para calcular a altura também, por exemplo, a altura do Monte Everest por aí? A altura? É. Então, a ideia das curvas de nível é você traçar a forma do Monte Everest em cada momento. Então você consegue fazer um mapa assim, lá no nível 0, eu tenho isso aqui. Entendeu? Lá no nível 500, a 500 metros de, né, Acho nível que do quando se mar, diz respeito à questão de o ar rarefeito poderia ser uma aplicação. também pode. Altura, conforme a altura, né, nas camadas, né, a partir do nível do mar até chegar na atmosfera, teria também níveis de oxigênio diferentes, né, temperaturas diferentes. Isso. Essas são as camadas isotérmicas da atmosfera. Então basta eu conhecer essa função, a função que me dá temperatura. Então essa função, no caso, se eu estou numa função, né, que eu estou na atmosfera terrestre, é uma função que vai ter 3 variáveis. Exatamente. Né? Então eu tenho as funções, eu vou ter as curvas com a mesma temperatura. Então eu tenho as curvas ou superfícies, né, isotérmicas. Tá? Então se eu tenho uma função com 2 variáveis e fixo um valor, eu tenho curvas de nível. Né? Se eu tenho uma função com 3 variáveis e fixo um valor, eu tenho superfícies de nível. Né? Ou superfícies com a mesma... E por aí vai. Mas as aplicações são essas mesmo. Tá? Então, para fechar aqui esse item. Se o z é igual a 1, o que eu vejo? Quando o z é igual a 1, lá no nível 1, será que a superfície, quando eu corto a minha superfície por um plano horizontal no nível 1, aqui, como é que é esse corte? É só você substituir. Z igual a 1 na expressão principal.
você vai cair aqui, ó, nessa equação, que é de forma equivalente a essa, que é uma curva conhecida. Que curva é essa? Circunferência. É uma circunferência. Você pode fazer, então, um mapa topográfico, o mapa de curva de nível. No nível 1, é uma circunferência de raio 1. Você coloca aqui um 1zinho como legenda. Aí o nível 4. O que vai mudar aqui se z for igual a 4? Se o z for igual a 4, Vai mudar o raio da o raio circunferência. vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Lá no nível 4, a gente vai cair numa equação como essa. Ó. Aqui é 1/4. Ou seja, no nível 4, é uma circunferência de raio 100 e raio meio. Mas aqui é o nível 4. Ok? E você pode fazer isso de forma genérica. Também aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Se z for igual a k. Fazer. A tela tá uma beleza. Tá igual aparecendo no meu quadro mesmo na presencial. Uma festa. Z igual a k. Faz k igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente cai numa expressão como essa. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre k. Tem restrições para k aqui, gente? K diferente de zero. K não pode ser zero. Percebe que o k aqui não vai ser negativo? Sim, Percebe que o k, nesse caso, nunca vai dar negativo? exatamente. Então, olha só, algebricamente, eu vejo que não faz sentido eu falar de k negativo, porque isso aqui são soma de quadrados, nem k igual a zero. E essa expressão aqui é um modelo de uma curva conhecida. Que curvas são essas? Não são circunferências? É, circunferência, exato. Circunferência, ou seja, não importa, aqui nós fizemos duas. Né? O enunciado aqui pede duas. Mas todas as curvas de níveis, todas as curvas de nível serão circunferência. Tá? Então eu posso vir aqui e fazer isso. Ó. Aqui, ó. Não sei se vai fechar, vou fechar só a de cima. Vou fechar aqui a de cima, a outra eu vou deixar aberta. Todas as curvas de nível são circunferências. Vou fechar tudo, deixa eu ver se me embola muito. Ok? E não tem... Todas as curvas de nível são circunferências. E não terá curva de nível no nível negativo, nem tocando no chão. Só acima do chão. Tá? Ok? Então você vem aqui, ó, e faz o esboço. Claro que vai aumentando, o desenho está ficando uma maravilha, começa a ficar feio, a gente volta. Mas a ideia aqui, né, sem querer, querendo, parece um vulcão mesmo, um formigueiro infinito. Tá? Ficou feio o gráfico, mas a ideia principal está aqui, o esboço. Tá? Com isso a gente fez o item B também, que pede o esboço da superfície. Essa é a superfície. Como se fosse um vulcão, né, infinito. Ele cresce aqui infinitamente, a altura dele é infinita, e ele se expande aqui em todas as direções infinitamente. Tá? Mas ele vai tocar o eixo Z em algum momento? Não, não toca não. Não toca o eixo Z. Ele vai tocar o plano XY, o chão em algum momento, essa superfície? Não, ele não toca o plano X. Não, ele não toca. Eu falei aqui vulcão, falei formigueiro, só para a gente tentar visualizar aqui esse esboço, né? Mas a ideia é superfície, é só a casca, é oco, tá? Como se fosse uma corneta. Não posso falar também, é uma corneta, é só a superfície, é só a casquinha. Não é um sólido. Ele não tem conteúdo, ele é oco. Então estamos aí, falamos de curva de traços, falamos de curva de nível, e juntando essas duas coisas a gente consegue fazer o esboço. Ok? Ok. Tá? Então essa aqui foi assim, o comum da gente pedir, tá, gente? É um paraboloide, é um cone, a metade é essa hemisfera, tá? São as superfícies assim clássicas, né, que a gente trabalha para fazer à mão.
Tudo que for além disso, a gente usa um aplicativo. Tá? Essa aqui, como já é uma questão de prova, né, a gente caiu nessa aqui foi um pouquinho diferente. Mas também não vai nada além disso. Mas a ideia é a mesma, identificar os traços, identificar as curvas de nível. Perguntas? Não, sem problema. Por enquanto tá legal. Tá legal, né? Então tá bom. Estão gostando? Pô, pra caramba. Então, a ideia é assim, eu também sempre gostei dessa parte, mas assim, tem que exercitar, tá, gente? Para vocês realmente tomarem posse desses conceitos, dessas ideias, né, e guardarem para vocês. Quando vocês estiverem em outras disciplinas, em outros tempos, você, poxa, eu já vi isso aí, eu sei mexer, entendi, a gente consegue ver essa aplicação. Tá bom? Tá certo, professor. Beleza. Algum outro pedido de questão para a gente fazer? Quem chegou depois aí do início? Professor, também achei interessante essa parada das dimensões, por causa que, por exemplo, os físicos falam da quarta dimensão ser o tempo, ou falar de teorias, por exemplo, de a gente viu numa simulação, coisa do tipo, que talvez precise calcular até 7 dimensões, coisa assim do tipo, e que é um cálculo muito difícil e tal. Também interessante que essa introdução que o senhor falou. Beleza. Você gostaria que a gente fizesse um exercício aqui de 3 funções, para a gente tentar ver um esboço de o que é a quarta dimensão? Gostaria muito, seria muito interessante, mas... Eu não sei se eu cheguei a fazer no finalzinho lá do vídeo, eu não lembro, gente. Sinceramente. Eu acho que eu fiz rapidinho, mas a gente pode fazer aqui de novo. Se eu fiz, a gente faz de novo, não tem problema não. Porque qual é a ideia? Uma função com uma variável só, o gráfico é uma linha e o gráfico está no R2. É uma linha que está aqui no R2. Essa aqui. Uma função com uma variável só. Sai do eixo X, cai no eixo Y, o gráfico é uma linha no R2. O gráfico de uma função com 3 variáveis. O gráfico é uma superfície que está no R3. Né? O domínio está aqui, bate aqui, cai lá. E uma função com 3 variáveis. Aliás, aqui é uma função com uma variável só. Acho que eu falei errado. Aqui é uma função com 2 variáveis. Né? É uma expressão com 3 incógnitas. Mas é uma função com 2 variáveis. E uma função com 3 variáveis? O gráfico. Uma função com uma variável só, sai dos reais, cai dos reais. É só somar as dimensões, né, do domínio e do contradomínio. Uma função que sai dos reais e cai nos reais. O gráfico está no R2. Uma função que sai do R2 e cai nos reais. O gráfico está no R3. Aqui é uma função que sai do R3 e cai nos reais. O gráfico está no R4. É claro que pensar no R4 como um quarto eixo ortogonal àqueles 3 ali, não faz sentido, né? Na nossa perspectiva, na nossa visão. Mas a gente pode pensar no R4 sem ser algo perpendicular. Vamos fazer um exemplo clássico. F de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa é uma função com quantas variáveis? 3. 3 variáveis. Domínio dessa função aqui. R3. R3 não. Não. R3 ou não é o R3? É o R3, é a imagem que é o R4. E a imagem? Não, a imagem é os reais. A imagem é reais. Essa função aqui, ela sai do R3. Você entra com 3 valores. Tem alguma restrição para x, y ou z? Não tem restrição nenhuma. Não tem variável no denominador. Não tem variável dentro da raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz... Não tem raiz quadrada dentro do logaritmo.
Aliás, não tem variável dentro do logaritmo, não tem variável dentro da raiz, não tem variável denominador. Não tem restrições. Então você pode entrar nessa função, ela aceita qualquer trio. Então domina qualquer elemento do R3, tá? Não tem como desenhar, é rabiscar tudo. Todo o R3. Mas você vai operar esses 3 elementos, vai levar ao quadrado cada componente e somar. O resultado é um elemento de qual espaço? R4. Não. Reais. Essa aqui é uma função que ela sai do R3, meu domínio é o R3, e o meu contradomínio é os reais. Eu não consigo juntar isso no sistema ortogonal, mas o gráfico vai estar no R4. O domínio é o R3, a imagem está nos reais, ou o contradomínio é os reais, mas o gráfico é a soma dessas 2 dimensões. O gráfico, se existir, é o que está no R4. O R4 eu não enxergo. Tá? Mas a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, aqui, no R3, ao fixar o Z, a gente não vê fatias do gráfico? Quando eu fiz Z igual a K, identifiquei que cada curva de nível é uma circunferência, então eu vi que cada fatia do meu gráfico é uma circunferência. Então eu conheço a minha superfície olhando aqui ou olhando aqui. É claro que a minha percepção é outra, né? Eu estou vendo ela como ela realmente é. Aqui eu consigo ver partes dela, o que ela é em cada nível. Então a ideia aqui é essa. Um gráfico de uma função com R4, eu não consigo ter essa visão total. A gente consegue ter, pelo menos, identificar o que ela é em cada nível. Tá? Então é o que a gente chama de, se antes tinha, né, lá naquela dimensão lá, a gente chamava de curva de nível, aqui, se você fazer f de x, y, z igualar a k, ou pode chamar isso aqui de w também, né, igualar a k, é comum. Você vai identificar as superfícies de nível. Então você vai ter a expressão, e em cada nível, eu sei que em cada nível K, eu tenho uma superfície que tem essa forma. Quando K for igual a 1, o que eu vejo? O que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1? Isso tem 3 variáveis. Está no R3. Que superfície é essa? É uma superfície conhecida, gente? É. Esfera? Oi? Não é uma esfera? Não é um fone? É uma esfera. Tá certo. Se você zerar o Z, ó, Z igual a 0, o traço é uma circunferência. Posso usar a mesma técnica aqui, ó. Se você zerar o X, o traço é uma circunferência. Se você zerar o Y, o traço é outra circunferência. Então, os traços aqui nos planos coordenados são circunferências, tá? Então, eu tenho uma dica. Só identificando os traços, eu já tenho uma expectativa. Já sei, isso aí é uma esfera de raio 1. Ok? Ok. Mas o que está acontecendo? Isso aqui é um instante. Olha só. O gráfico dessa função aqui, gente, é um gráfico que está em qual dimensão? Quarta dimensão. O gráfico está na 4ª dimensão. Eu não sei o que é isso. Mas eu consigo ver um flash desse gráfico. Tá? No nível 1, eu tenho um flash. É como se fosse uma visão rápida assim, do que é o gráfico lá. O que eu vejo nesse flash? Um pedacinho desse gráfico. E você também. Você vê uma casquinha, uma esfera, tá? Não é sólido. Só a casca, uma esfera de raio 1. É um pedacinho do gráfico. Isso aqui é um nível. É como se eu falasse assim, o nível lá do gráfico
desse gráfico aqui é a circunferência, é uma circunferência. Teria só em algum momento, esse gráfico aqui é uma circunferência de raio 1. Não vimos isso agora há pouco? Não é o gráfico todo, mas é um pedacinho do gráfico. Exatamente. Tá? Então é isso que a gente consegue fazer aqui. E se o K for igual a 2? E se o K for igual a 3, for igual a 4, e assim por diante? O que muda? O raio. É uma esfera Vai mudar o raio da esfera. com maiores raios, não é isso? Isso. Exatamente. Então, essa função aqui, o gráfico dela está no R4. Né? Bugou, não sei o que é. Mas um flash desse gráfico, no momento, vou falar agora, né, já estou usando já a interpretação clássica, né, de tempo. Se eu pensar nessa quarta dimensão, como se fosse o tempo, é como se eu falasse assim, no momento 1, no instante 1, eu tenho uma esfera de raio 1. No instante 2, uma esfera de raiz de 2. No instante 3, né, isso aqui, qualquer instante, em cada instante eu vou ter uma esfera, ou posso falar esferas, de raio igual a raiz de K. Então, conforme eu vou aumentando o instante, conforme o tempo vai passando, a esfera vai se dilatando, vai se expandindo. Tá? Então, eu posso pensar, 3 dimensões espaciais, com a quarta dimensão, o tempo. Mecânica. Espaço mais o tempo. Então, toda a linha lá da física, da mecânica, está dentro dessa estrutura. Espaço e o tempo, espaço e o tempo. E a gente consegue, então, pensar no tempo como a quarta dimensão, sem uma interpretação de eixo ortogonal, num sistema ortogonal, mas com relação a instantes seguidos. Hoje em dia, com o celular, quando você faz um GIF, quando você faz um vídeo, nada mais é do que isso, né? Você está fazendo um vídeo, mas na prática você está fazendo o quê? Você está tirando várias fotos. Quando você vê aquelas infinitas fotos com intervalo de tempo bem pequeno, você nem percebe a mudança da foto, você dá aquela ideia de continuidade. Né? Mas o vídeo nada mais é do que isso. Você vê ali a evolução do espaço dentro da variação do tempo. Ok? Muito bom. Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou para a gente olhar para a esfera como se ela fosse tipo uma casca. Né? Isso. Ela fosse oca por dentro, certo? Uhum. Mas aí, nesse caso, qual seria a espessura dessa casca? Porque ela Aí que tá. Então, é aquela ideia que a gente falou no início, né? É algo que a gente tem que, entre aspas, desprezível, porque não tem a espessura de uma linha. Qual é a espessura de uma linha? Entendeu? Em matemática a gente chama de conceito primitivo, né? Ponto, reta, plano. Porque para visualizar isso, teria que cortar a esfera, né? Pra gente poder visualizar no... São conceitos teóricos, É como se eu falasse assim, qual é a dimensão de um ponto? Eu não sei. E reta? A reta é um conjunto de pontos. E plano? Plano é um conjunto de retas. Olha aí. Né? Mas tudo bem. A própria expressão ela pode determinar essa espessura em determinados casos. Não, então, a espessura da esfera, se você dá uma espessura qualquer que seja, deixa de ser superfície e passa a ser sólido. Muda a característica. Muda. Porque vira uma coroa. Entende? Agora eu compreendi. É como se eu falasse de coroa circular, né? Vamos pensar assim no R2. Mas é isso mesmo. Boa pergunta. Se eu falasse assim, desenha a circunferência de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A gente fez isso agora há pouco. Você vai lá e desenha a circunferência. Mas é claro, literalmente falando, o que a gente desenha é uma circunferência ou é uma coroa circular? Coroa circular. É uma coroa circular, claro. Coroa circular, professor, você tem que fazer uma circunferência dentro da outra e tem que ter essa arruela aqui. Tem que ver a espessura da arruela.
Aqui não tem espessura. Não, mas tem, literalmente tem. A gente, desde sempre, a gente trabalha em cima disso, supondo que essa espessura aqui é desprezível. Pensando só na linha. Tá? São conceitos teóricos. A linha ali tem só uma dimensão, não tem espessura. Se você falar uma espessura, deixa de ser linha. E passa a ser uma faixa. Tá? Mas, literalmente, tudo tem espessura. Tudo vai ser sólido. Tá? Por isso que a gente pode calcular, por exemplo, a gente pode calcular a massa de um arame pensando, qual é a massa de um arame com esse formato? Eu posso calcular a massa desse arame aqui. Mas ele não tem espessura? Sim, mas literalmente tem. Né? É bem pequena, mas tem. Tá? Então a gente simplifica as coisas, as contas, considerando esses conceitos teóricos. Uma dimensão só, 2, 3, mas literalmente, na prática, tudo tem 3 dimensões. Tá bom? É que a gente faz às vezes por automático, né? A gente tem às vezes acontece do aluno no ensino médio, não sei se já aconteceu com vocês, ou no cursinho, ou aula particular, perguntarem isso. Né? Se você tiver tempo, né, para trabalhar essa ideia com o aluno, beleza. Mas tem alunos que às vezes acontece, no médio o aluno pergunta, professor, qual a espessura de uma linha? Você tem que falar que não tem espessura. Como é que você explica isso? Aí você fala que a linha é reta, linha é uma, no caso particular é reta, reta é o conjunto de pontos. O que é ponto? A ponto é o conceito primitivo, ponto é ponto e acabou. E a gente constrói um castelo inteiro em cima disso tudo, né? E são conceitos primitivos, realmente, mas porque são conceitos teóricos. Tá? Importante. Mestre, uma pergunta. Pode falar. Como viabilizar esse entendimento, talvez, aí nesse caso que você deu para o aluno, de outra maneira, ou essa maneira é a mais elementar possível, que você queira? Eu já vi, eu não sei se é essa a sua pergunta, depois você pode, né, confirmar aí. Eu já vi trabalhos de pessoas trabalhando esses conceitos para deficientes visuais. Como é que você explica para um deficiente visual o que é um ponto? Vocês já viram? Algo desse tipo? Já trabalharam com alguém? Não. Como é que você explica para um deficiente visual o que é uma reta? O que é um plano? Eu já vi um trabalho professor, se não me engano... Professor de física, Éder. Eu não sei se é o professor Humberto lá da UF, eu não tenho certeza agora. O professor foi fantástico, assim. Eu não tenho ouvido, repete de novo, desculpa. O professor Éder, ele é referência em deficientes visuais, ensinar física para deficientes visuais. E esses conceitos ele trabalha. Pô, legal aí. Então, para quem se não tiver tema, né, se for de interesse de vocês, por exemplo, quem é da física, é um bom tema de TCC, né? Para pegar um tópico e preparar um material, né? E pode testar ou não, né? E já é um trabalho, sai até artigo aí de TCC. Eu vi só para fechar, eu vi no professor, não lembro do professor com certeza. Eu lembro assim da gente até experimentar isso, né? De o cara espetar o dedo em algo. Entende? Para ele explicar a ideia de ponto, algo sem dimensão. Claro, ele tem essa experiência, né? Do cara estar com os olhos vendados para poder, né, se colocar e sentir só o espetar um dedo numa quina, é isso. Numa quina ou num alfinete bem fino, ele sentia assim, aquela espetadinha, o que é isso? Foi só exatamente para ele tentar sentir e compreender que ponto é algo muito pequeno, que não tem como dimensionar. É claro, aí depois, né, vários... Aí tem através da sensorial, né? Oi? Através do sensorial mesmo. Isso, para ele sentir. O que é uma espetadinha? Você espetou o dedo num espinho, num alfinete, numa agulha. Às vezes você sentiu, você sabe a posição, mas onde foi exatamente? Qual foi a espessura né? Você não tem como
né? Você não tem como assim quantificar, né? Mas você sabe que está ali, aquele pontinho ali. Então ele tenta expressar essa ideia com essa sensibilidade. Aí, claro, depois tem trabalho, ele generaliza, aí faz bolinhas, né? Os livros, né, em braille são bolinhas, né? Então a bolinha, então a gente também já aproveita e já interpreta aquilo ali como ponto com a nossa noção. É claro que aquilo ali é uma bola, é uma esfera, uma semisfera, né, que compõe ali para identificar os símbolos, mas a gente supõe, entre aspas, que é um ponto. Me dá a ideia de ponto. Mas aí tenta passar essa ideia que ponto é algo muito pequeno, não tem dimensão. E um conjunto de bolinhas uma do lado da outra, eu tenho uma linha, que pode ser reta ou não. E um conjunto de reta uma do lado da outra, eu tenho algo que é plano. Algo, né, que tem só 2 dimensões, eu posso ter uma folha. Então ele vai, né, através dessa experiência, ele vai passando esses conceitos. Que às vezes a gente também demora a cair a ficha. A gente vai no automático, e geralmente vai, né? Mas isso faz parte também da educação. Tem coisa que a gente aprende no automático, e daqui a pouco, agora que eu entendi. Né? Eu mesmo trabalhando aqui na faculdade com cálculo, daí tem coisa que a gente pega no automático, passa, depois de alguns anos, que é isso, agora que caiu a ficha. Agora que eu entendi essa questão. Então, cada um tem um tempo mesmo. Né? Claro, se você for esperar entender tudo para caminhar, realmente, aí fica muito difícil. Né? Por isso que tem coisa que eu sou a favor, assim, mesmo de forma mecânica, gente, né? Aprende, vai, daqui a pouco faz sentido, igual música. Tem que treinar lá, treina milhões de vezes, e depois, uma hora faz mais sentido e fica natural para você aquilo tudo. Beleza? Valeu, mestre. Então, essa é a ideia, né, gente? Toda essa parte inicial de cálculo trabalha sobre essa ideia de fazer gráfico de funções com 2, 3 variáveis, né? Mas a ideia é claro, que alguns conceitos a gente vai além. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no planejamento. Então, nessa segunda semana, já tem o conteúdo, né, de limites, de continuidade, derivadas parciais. São conceitos também que nenhum dos conceitos aqui vai ser algo assim novo. Né? A ideia é a gente rever aqueles conceitos que você já viu em cálculo 1, mas com essa postura de generalizar para funções com 2 ou mais variáveis. Então, a ideia de cálculo de limite, a ideia de continuidade, enfim. Tá bom? Excelente, excelente. Podemos fechar ou querem que a gente tenha mais alguma coisa aí? Tem um tempinho ainda. Só uma pergunta, a questão de coordenadas polares a gente vai ver semana que vem, não é isso? Então, eu já coloquei coordenadas polares nessa semana, porque trata de limite. Tá legal. Tá? Ok. Porque dentro de limite de funções com 2 variáveis, tem vários exercícios ali que é muito prático se resolver quando se passa para a coordenada polar. Então eu coloquei um videozinho lá rapidinho também, não sei se alguém já viu, né, ou se precisa ver, né? Porque em geometria analítica que você vê lá, né, oficialmente coordenadas polares. Mas eu coloquei lá nessa semana um videozinho lá explicando de forma bem simples a ideia principal do que são, né, as coordenadas polares, a interpretação geométrica e o que a gente precisa estar claro aí, estar no sangue para a gente poder caminhar no nosso curso. Vai ser útil agora no cálculo de limites, tá? E vai ser útil depois também no cálculo de integrais duplas. Passar para a coordenada polar, em alguns casos, é uma vantagem imensa. Então vale a pena, né, quem não viu, dar essa olhadinha, quem esqueceu, dá uma olhadinha de novo e deixar aí tá claro para vocês essa ideia de coordenadas polares. Tá bom? Qualquer coisa, semana que vem, a gente pode também trabalhar em cima disso. Dá uma olhadinha no vídeo. Okay. A ideia é que vocês tentem adiantar o máximo lá esse conteúdo. O que não entender, a gente trabalha um pouco mais aqui. Tá legal. Ótimo. Tá bom, gente?
Então, valeu. Então, obrigado aí pela participação. Valeu, boa noite. Boa semana de estudos para vocês. Valeu, mestre. Boa noite. Fica com Deus aí. Boa noite. Fica com Deus também. Boa noite. Se organizem. Bons estudos, hein, gente? Se fala. Valeu. Valeu, gente. Boa noite aí, todos. Chegou a ver o livro, mestre? Não, o Fernando, não tive oportunidade, mas está salvo aqui. Está salvo, é isso que eu estou... Está salvo, salvei. Tá bom, valeu aí, obrigado. Não, fiquei com medo de não conseguir transmitir, porque tem hora que dá restrição de tamanho.